Uma boa noite a todos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez nessa noite para adorarmos a Deus, louvarmos o seu santo nome, também ouvirmos a sua palavra, aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Quero então convidar a todos que nesse momento participam conosco através dessa transmissão, para que coloque a sua vida diante de Deus, peça a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Se você está aí reunido com a sua esposa, esposo, filhos, vamos neste momento orar e pedir a Deus a bênção dele sobre as nossas vidas, pedindo que ele seja exaltado neste culto, que ele fale aos nossos corações e, sobretudo, que o nome dele seja glorificado em nós e também através de nós. Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Oremos. Senhor, nós te bendizemos mais uma vez, te damos graças, ó Deus, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por esses recursos que o Senhor nos concede, que embora nós não estejamos aqui reunidos presencialmente, nós podemos ouvir, ó Deus, a tua palavra através dessas transmissões online. Ó Deus, pedimos sobretudo que o teu nome seja glorificado, que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações nessa noite, que o Senhor, ó Deus, dirija as nossas vidas, edifique o teu povo, corrija, Senhor, os teus filhos, anime aqueles que estão desanimados, traga, ó Deus, esperança àqueles que estão desesperançados, aqueles que estão em dúvida, ó Deus, possam ser consolados e dirigidos pelo Senhor. Ó Deus, sobretudo, nós pedimos que o Senhor glorifique o teu nome e que o Senhor seja exaltado nessa noite, ó Pai. Nós te bendizemos e te damos graças por tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a leitura de um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós faremos a leitura dos versos 1 a 16. Se você tem a Bíblia aí em mãos, pode também fazer a leitura juntamente comigo, acompanhando aí o texto da Escritura. Mateus, capítulo 5, o verso 1 diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Que a palavra de Deus nessa noite nos sirva de consolo, sirva-nos também de direção, quando ela nos chama aqui então para que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Que o Senhor assim faça de nós isso, faça-nos o sal da terra e a luz do mundo para a glória do seu nome. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento com o hino de número 28, Coroação. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor, astros, anjos
Nós vamos ler mais um texto da Palavra de Deus, agora em 1 João, capítulo 2, os versos 1 e 2. A Palavra de Deus nos diz: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Nós somos convidados nesse momento a colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, pedindo a sua graça sobre as nossas vidas, suplicando o seu perdão, tendo como nosso advogado, tendo como esse justo que intercede diante do Pai por nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É somente por causa do seu sangue, por causa da sua obediência, por causa do seu sacrifício por nós podemos, neste momento, nos achegarmos a Deus, suplicando a sua graça, suplicando o perdão dos nossos pecados, reconhecendo que nós precisamos, de fato, da sua misericórdia sobre as nossas vidas. É isso que nós vamos fazer neste momento. Nós vamos orar suplicando a graça de Deus sobre nós. Oremos. Ó Deus, mais uma vez nós te bendizemos e te damos graças, ó Deus, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, sobretudo, por causa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que naquela cruz derramou o seu sangue, assumindo o nosso lugar, assumindo a nossa culpa, assumindo os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e nós te damos graças por isso, Senhor. Obrigado porque é o seu sacrifício, a sua ressurreição, que nos dá a vida, Senhor, e nós te agradecemos também por isso, Senhor. Por meio de Jesus Cristo, então, nós nos aproximamos do Senhor e suplicamos a tua graça, suplicamos o perdão dos nossos pecados e pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, corrija as nossas vidas, faça-nos, ó Deus, andar pelos caminhos retos, os caminhos do Senhor, de maneira que a nossa vida, Senhor, seja um motivo de glórias ao teu nome, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos purifica pelo sangue de Jesus. É assim que nós oramos, te pedindo, em nome dele. Amém. Irmãos, nós vamos mais uma vez fazer uma leitura da Palavra de Deus, ainda agora, melhor dizendo, em 1 Timóteo, capítulo 6. Eu farei a leitura para os irmãos dos versos 6 a 8. Neste momento também nós vamos louvar a Deus mais uma vez, também agradecendo a Deus por aqueles irmãos e irmãs que têm dedicado parte do seu sustento em fidelidade ao Senhor, entregando os seus dízimos e também as suas ofertas. A palavra de Deus nos diz, na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, os versos 6 a 8, ele vai dizer: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então a palavra de Deus nos diz nessa noite de que nós devemos estar contentes, alegres com aquilo que Deus tem nos dado, e o Senhor tem sido misericordioso e fiel de fato. Ele tem nos abençoado e derramado da sua graça sobre as nossas vidas. Ele tem nos sustentado não apenas de maneira espiritual, mas Ele tem nos dado o pão nosso de cada dia. E nós agradecemos a Deus porque muitos irmãos têm entendido isso e têm sido fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. E nós vamos nesse momento louvar a Deus e logo após então nós vamos orar agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Hino de número 26, Deus grandioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar
Nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus pelos dízimos e também pelas ofertas. Oremos. Senhor, te bendizemos, te damos graças, ó Deus, pela tua misericórdia e também pela tua fidelidade, ó Deus, em sustentar o teu povo, não somente espiritualmente, mas também com bens materiais, com recursos, ó Deus, necessários para a nossa sobrevivência, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado, pela maneira, Senhor, como o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos também, Senhor, porque muitos irmãos têm entendido isso e têm devolvido ao Senhor, ó Deus, os dízimos e também as ofertas. Que o Senhor continue a derramar sobre cada um, Senhor, a tua graça. Não deixe, Senhor, faltar a nenhum deles, ó Deus, o pão necessário, ó Deus, que eles possam, Senhor, transbordar nos seus celeiros, que eles possam ter provisão, Senhor, diária e necessária para a sua vida, Senhor. Abençoa aqueles que, porventura, estejam passando, Senhor, por dificuldades nesta área, porventura estejam desempregados, estejam passando por tribulações, ó Deus, na área financeira, estejam, Senhor, endividados, que o Senhor coloque a tua mão, Senhor, e livre o teu povo, ó Deus, dessas coisas, e que eles possam, Senhor, de fato, serem cada vez mais fiéis ao Senhor. Ó Deus, nós te bendizemos e te damos graças. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos continuar louvando a Deus neste momento. Boa noite, irmãos. Neste momento de cânticos, vamos continuar adorando a Deus, porque Ele é o Rei das nossas vidas, Ele é o Rei de toda a terra, que Ele reine sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar, sobre o nosso agir. Tudo que nós façamos, Ele seja o Rei. Reina em mim. Coisa só, meu desejo
Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais neste domingo, como os anteriores que passamos aí, um tanto quanto diferentes, e clamamos a Deus que logo então possamos ter domingos que estejamos juntos presencialmente, mas aprove a Deus, então, nos dar essa oportunidade de fazermos essa transmissão e certamente Ele tem sustentado desta maneira a sua igreja. Eu convido, então, aqueles que quiserem, puderem, abram a sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 1, texto da Palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler aqui a partir do versículo 9 desse texto. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9, a Bíblia nos diz o seguinte: Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, neste momento que nós lemos a Tua Palavra, entoamos cânticos de adoração ao Senhor, oramos e certamente, Pai, cremos na presença abençoadora do Senhor entre nós e nos alcança onde estivermos. Que o Senhor continue falando conosco, alimentando a nossa alma, e fale, Pai, a Tua igreja, alimenta o Teu povo, Senhor, que sabemos que só se pode fazer isso através da atuação do Teu Santo Espírito. E assim clamamos, Pai, para que a Tua santa palavra seja aplicada aos nossos corações pela intermediação do Santo Espírito de Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, nós podemos pensar na bênção que nós desfrutamos quando, em momentos como este, nós temos o privilégio, então, de ouvir a palavra de Deus através das mídias sociais. E quando nós falamos nas mídias sociais, nós aqui que estamos transmitindo pelo Facebook, o Facebook ele tem em torno de 2 bilhões de usuários ao redor do mundo, e sendo mais de 130 milhões apenas aqui no Brasil. E nós podemos ver, então, que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, na providência divina, Ele separa, então, para que nós possamos usar desta ferramenta
para sermos edificados através da palavra do Senhor. E se por um lado a internet, as redes sociais, elas possibilitam aí esses relacionamentos, essas oportunidades, então, de ouvirmos a mensagem do Senhor e também sabermos notícias de parentes e amigos em tempo real. Eu estou falando aqui, os irmãos estão me ouvindo em tempo real, recebendo esta mensagem em seus lares. Também nós vemos que ela moldou e vai moldar a maneira que nós lidamos com a fé, a maneira que nós lidamos com os relacionamentos mútuos que dela, então, derivam. E nesse sentido, então, ao mesmo tempo que nós podemos agradecer a Deus por esta dádiva, esta bênção, devemos pensar também que ela pode e vai moldar a maneira que nós vivemos o cristianismo. E a oração que nós devemos levar a Deus é que ela molde de uma maneira positiva e que, de fato, esta ferramenta seja usada na igreja por homens e mulheres de Deus para a glória do Senhor e para a edificação do seu povo. E esse texto da palavra de Deus, e por que eu estou dizendo isto, né? Esse texto da palavra de Deus, então, fala que Jesus anda no meio das igrejas, o qual é identificado aqui como os candeeiros, e conhece a igreja. No capítulo 2, no versículo 2, Jesus vai dizer àquela igreja de Éfeso o seguinte: conheço as tuas obras. E Jesus dizendo à igreja: conheço o teu labor, conheço a tua perseverança. Então, Jesus Cristo conhece a igreja. E no versículo 9, ele repete isso à igreja de Esmirna, dizendo a ela o seguinte: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza. Então, também no versículo 13, quando ele fala à igreja de Pérgamo, ele diz: eu conheço o lugar em que habitas. E ele vai dizer: eu conheço onde está o trono de Satanás. Então, o que nós aprendemos nessa declaração de Jesus é que ele conhece a igreja. Por que ele conhece a igreja? Porque a igreja é dele. E isso implica em dizer que ele nos conhece também como indivíduo. Jesus não está dizendo que conhece a igreja como instituição, mas ele está dizendo que conhece a igreja como seu povo, como indivíduos. Você e eu somos, então, conhecidos por Jesus. E também isso implica dizer que ele sabe como temos vivido. Ele sabe a maneira que nós vivemos ou não vivemos o cristianismo, o evangelho, as boas novas, a notícia da salvação e o que ela então transforma no nosso viver diário, como temos nos relacionados, os moldes cristãos na nossa vida, aplicados em todas as áreas, sejam nos namoros, sejam nas amizades, nos relacionamentos sociais, comerciais, etc. A maneira, então, que o cristianismo tem moldado as nossas vidas. O que Jesus está declarando aqui é que ele conhece, porque ele anda no meio das igrejas. Então, eu quero meditar nesta noite, de forma rápida, sucinta, trazer a nossa reflexão a partir desse texto, a respeito do cristianismo que nós temos vivido, que nós temos praticado. Então esse texto vai nos ensinar alguma coisa sobre isso. E ao olhar para essa crise que nós estamos enfrentando, nos faz então expressar o nível de conformismo que possamos ter com o mundo. Essa crise, de fato, ela vai expor um pouco do que está no nosso coração, em quem temos colocado a nossa confiança, a forma que nós temos nos relacionado com Deus, a forma que nós temos nos relacionado com as Escrituras Sagradas. Então ela vai expor a respeito de que tipo de cristianismo nós vivemos. Talvez seja fácil e conveniente para a igreja professar uma fé quando tudo vai bem. Mas ao longo da história nós podemos ver
nós aprendemos lições do passado com os nossos irmãos, a história da igreja mostra isso, e que Deus então traz à tona, traz às claras, à luz, o coração, o íntimo da igreja em momentos difíceis. E esse texto então vai nos fazer isso. Nós podemos aprender aqui apenas com duas igrejas, a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes. Jesus, a partir do capítulo 2, dando esta revelação a João, ele começa então a mostrar às igrejas o cristianismo que elas viviam. E nesta noite eu quero apenas destacar aqui duas igrejas. E essas igrejas então vai nos ensinar a maneira que elas compactuaram ou não com o mundo e a maneira então que as suas vidas, o seu relacionamento com Deus foi comprometido. Então aquele no capítulo 1, a partir do versículo 9, que declara a João: eu sou aquele que anda no meio das igrejas, eu conheço a minha igreja, elas estão na palma das minhas mãos, eu tenho controle absoluto sobre ela, eu sou o Senhor desta igreja. Agora, Jesus Cristo, que é o dono da igreja, começa a nos mostrar como que o cristianismo tem que ser vivido. Ele começa a trazer às claras o que está no nosso coração oculto, escondido, e que em momentos de crise nos faz então expressar este nível de conformismo que possamos ter ou não com o mundo. Então, a igreja de Tiatira, ela se encontra ali, o seu registro no capítulo 2, a partir do versículo 18, quando o texto bíblico diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. Então Jesus está dizendo à igreja, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti. Veja o que Jesus, então, traz à luz a respeito do nível de conformismo que esta igreja tinha com o mundo, a maneira que ela compactuava com as obras das trevas. Então o versículo 20 vai trazer uma acusação de Jesus, dizendo a ela: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, com essa igreja de Tiatira, nós temos aqui um ensinamento que é uma igreja, então, que espiritualizava o pecado. Era uma igreja que, de alguma maneira, colocava o pecado como alguma desculpa espiritual. E como é que ela fazia isso? Bom, antes da gente entender isto, a gente tem que entender que esta era a menor das 7 cidades. Era uma cidade pequena. E essa cidade, na verdade, tinha um comércio forte, era uma cidade industrial e consequentemente, havia ali em Tiatira muitas associações comerciais e havia uma grande pressão do comércio. O comércio, então, ele agia de forma opressora sobre alguns cristãos. E por quê? Porque essas associações, tinha associações de tecelão, tinha associações de costureiros, etc., etc., várias associações, e os cristãos da igreja, é claro, tinham também essas profissões. E essas associações, então, elas tinham cada um ídolo, um deus, um padroeiro. E participar dessas associações era adorar esses ídolos. Tanto é que a história conta, então, que jantares eram dados, festas eram dadas ali para a adoração desses ídolos, e todos eles, sem exceções, terminavam em devassidão geral.
Então, nós vemos esse fato, e os cristãos, então, tinham que lidar com isso. Sem contar que nessas festas, comia-se comidas sacrificadas a ídolos e etc., como vai narrar para nós aqui no versículo 20, falando a respeito, lá no finalzinho do versículo, da prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Bom, os cristãos aqui de Tiatira se encontravam numa posição bastante delicada. Eles precisavam trabalhar, e se eles abandonassem, então, essas práticas sociais, que era comum, então, à sua sociedade, à sua época, eles ficariam comprometidos com o seu trabalho. Talvez, ou certamente, eles então seriam demitidos, porque os seus patrões, uma vez que eles recusassem qualquer tipo de oferenda, qualquer tipo de adoração àquele ídolo padroeiro da sua profissão, os seus patrões então ficariam temerosos que a própria profissão entrasse então em colapso, que aquele Deus, aquele ídolo se irasse contra o seu negócio e ele colapsasse. Então, o sucesso e o fracasso do negócio dependeria, segundo esses patrões, segundo esses adoradores, à sujeição a esses padroeiros, a esses ídolos. Então o cristão ficava ali nesta posição delicada, complicada, compactuar com o mundo e assim desagradar a Deus, ou agradar a Deus e perder a sua fonte de renda, o seu sustento. Então, nesse texto, nesta carta, o texto nos diz que surge uma profetisa, uma mulher cujo nome é dado a Jezabel. Certamente este não é o nome dela, é apenas uma referência ao Antigo Testamento de uma rainha casada ali, uma mulher casada com o rei Acabe, e que ficou conhecida então pela sua adoração aos ídolos e pela sua prostituição. Então esse nome é fictício aqui, apenas para lembrar essa personagem do Antigo Testamento que incentivava a prostituição em Israel. E ela faz uma proposta, ou seja, ela traz uma pretensa profecia, uma pretensa revelação do céu, e que traria então às consciências pesadas uma solução de Deus. Talvez isso seja mais comum do que a gente pense, de profetas da atualidade então, que trazem soluções pretensamente do alto, para que cristãos, então, de alguma forma, compactuem com a ganância, compactuem com o erro ou qualquer outra coisa que Deus abomina. Então, essa pretensa sacerdotisa, essa pretensa, melhor dizendo, profetisa, ela traz uma proposta e diz nesta proposta que as pessoas precisam conhecer as coisas profundas de Satanás. E lá no versículo 24, Jesus, através do apóstolo João, nos diz assim: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. O que era então essa doutrina que esta mulher trouxe, esta profetisa trouxe, dizendo aos cristãos: olha, não se preocupem então a compactuarem com esta adoração a ídolos, a compactuarem com estas prostituições que acontecem ali, porque eu digo uma palavra de Deus a vocês, que Deus então permite que nós conheçamos as coisas profundas de Satanás. Em outras palavras, esta mulher está dizendo o seguinte, ela está lançando uma doutrina à igreja da seguinte forma: para que você combata o pecado, você precisa conhecer e experimentar o pecado. Então, esse tipo de ensinamento, esse tipo de doutrina, talvez não esteja tão longe assim do pensamento de muitos. Talvez de uma maneira, quem sabe um pouco mais suave, alguns entendem que um jovem ou
um cristão adulto, ele precisa então conhecer um pouco do mundo para valorizar a graça de Deus. Então, não é incomum ouvir dentro das igrejas pessoas dizendo, olha, não deixa este jovem lá, deixa ele ir, porque ele experimentando um pouco do mundo, ele vai ter mais experiência com Deus. Bom, essa doutrina, então, ela não é moderna, ela é antiga, e eu posso dizer que ela é um pouco mais antiga ainda do que a profetisa Jezabel traz à igreja. Ela já está lá no Éden, ela já está lá na proposta da serpente. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 5, quando Satanás então faz a sugestão à mulher e diz a ela, olha, se você comer daquela fruta, Deus não vai achar ruim, porque como Deus, olha, você será conhecedora do bem e do mal. Então esta proposta já está lá. E o texto então de Apocalipse nos diz que esta mulher então, para aliviar as consciências pesadas dos cristãos e dar aí uma pretensa solução, traz essa doutrina nefasta. E o texto aqui nos diz, no Apocalipse capítulo 2, no versículo 25, que Deus já havia advertido aquela mulher, aquela profetisa. Nós não sabemos se através do próprio apóstolo João ou de outro cristão, mas Deus já havia advertido a profetisa para que se arrependesse, se retratasse dessa doutrina maligna. E o versículo 21 diz o seguinte, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Então Deus já havia falado através de alguém, olha, esta doutrina, ela é extremamente prejudicial à igreja, porque leva as pessoas a compactuarem com o pecado. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Veja que, como resultado de que ela não quis se arrepender, como resultado desta falsa profetisa, o texto nos diz, no versículo 22, que ela então foi não só advertida, mas agora punida. Versículo 22 diz, eis que a prostro de cama. Então isso está relacionado à tribulação que aparece no mesmo versículo 22. Bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então nós aprendemos aqui o seguinte, o Senhor dá tempo para o arrependimento, mas há uma punição, há um castigo, e podemos dizer que há um castigo temporal aqui. Há um castigo que se aplica aqui a esses que trazem, então, ensinamentos que prejudicam o povo de Deus, que levam os servos do Senhor, homens e mulheres, a caminhos, então, que o Senhor não apontou. E veja que o texto ainda faz diferenciação entre os que com ela adulteram, o versículo 22 diz, olha, eu vou trazer tribulação também, os que com ela adulteram. E os filhos, que é o versículo 23, que começa dizendo, matarei os seus filhos. Então, esta mulher tinha seguidores que o texto identifica como filhos. Não pense aqui como filhos naturais, não. Seguidores, pessoas que compraram para si essas doutrinas e começou a ensiná-las, então, a repercutir, então, este ensinamento nefasto, como uma erva daninha, foi se espalhando dentro da igreja. Então, entre aqueles que foram contaminados, influenciados dos seus filhos. Os que foram contaminados, pessoas disseram, olha, realmente, talvez isso seja verdade. Eu não vou abrir mão do meu emprego, eu vou me submeter, então, e foram levados, induzidos ao erro daqueles que o texto identifica como filhos. Ou seja, não, eu vou ensinar isto. E começou, então, a propagar esta doutrina.
Então, a estes, aos que foram, aos filhos, Deus diz, eu vou matar. Ou seja, seriam exterminados. Deus tiraria da igreja, não sabemos a forma. Deus expurgaria este mal da igreja. E aqueles, ou seja, os que foram influenciados, seriam então atribulados por Deus. Um castigo temporal para que viesse sobre eles o arrependimento. E o versículo 24 do capítulo 2 de Apocalipse diz o seguinte: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, ou seja, como ele vai explicar, e a tantos quantos não têm essa doutrina, ou seja, não foram influenciados, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Então, olha, esta doutrina desta mulher está errada. Está errada. Não existe essa história de experimentar o pecado para ver se o pecado de fato é ruim. Não. Ele vai dizer à igreja, olha, a doutrina verdadeira é esta. Aí ele vai trazer a doutrina verdadeira. No final do versículo 24, ele diz, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então, o que João está dizendo aqui? João está fazendo uma referência a um concílio que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, lá em Atos 15. Esta outra carga, ou seja, já havia sido dado, vamos chamar aqui do Supremo Concílio Apostólico, que eles haviam se reunido lá em Jerusalém, em Atos 15, e eles trouxeram então uma doutrina sobre isto para a igreja. A igreja não estava sem luz, a igreja não estava sem orientação, a igreja estava orientada por este concílio, lá em Atos 15, no versículo 28 e 29, veja qual é a doutrina que Deus havia trago sobre a igreja. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor maior encargo além destas coisas essenciais. Quais são? Versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Não é para experimentar, não é para ver se é bom, não é para conhecer a estratégia de Satanás. Não, fuja, não vá. E além disso, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Esta era a carga sobre a igreja. Que João chama aqui, olha, outra carga não vou pôr. É esta. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Então este concílio apostólico determinou que os cristãos se abstivessem de coisas sacrificadas aos ídolos e à prostituição. E aí, meus irmãos, esse texto que fala para esta profetisa, olha, não traga essas doutrinas sobre a igreja, porque tanto quem a trouxe, quanto aqueles que compactuaram com elas, serão então, dentro das suas medidas, penalizados pelo Altíssimo. E aí o texto, lá no final, ele traz aqui no versículo 26, uma promessa ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E o que nós vemos como promessa à igreja? Duas coisas. Primeiro, governarão as nações. E o que isso quer dizer? Quer dizer, meus irmãos, que a igreja foi dado o privilégio e a autoridade de ser uma fiel propagadora da luz do Evangelho nas trevas deste mundo. É o Evangelho que despedaça, é o Evangelho que resgata. É através do Evangelho, então, que o reino de Deus se estabelece, o reinado do Senhor se estabelece.
E foi dada à igreja para que ela pudesse, então, fazer isso. E também, no outra promessa, receberão a estrela da manhã, como diz lá no final do versículo 28. Vocês receberão, vocês governarão as nações. Isto é feito com o evangelho, a pregação do evangelho. E vocês receberão a estrela da manhã. Cristo promete a si mesmo para a igreja. Eu me dou à igreja, eu caminho com ela, eu estou entre ela. Eu sondo a minha igreja, eu disciplino a minha igreja, eu purifico a minha igreja, eu separo o meu povo, o meu rebanho, o meu aprisco, as minhas ovelhas, elas ouvirão a minha voz. Eu dou e eu me dei a mim mesmo naquela cruz pela minha igreja. É a promessa desse texto. Isso é um alerta para nós, meus irmãos, esse primeiro ponto aqui. O sermão só tem 2 pontos hoje. Esse primeiro ponto aqui da compactuação, de compactuarmos com este mundo, é algo que está sempre diante de nós. É um alerta para nós não nos deixarmos contaminar por este mundo. Eu me lembro de uma história verdadeira, e ela aconteceu, e ela descreve a vida de Reinald III. É um duque do 14º século que viveu onde hoje é a Bélgica. E esse duque era conhecido como, tinha um apelido latino, Crassus, que significa gordo. Então, Reinald III era um duque que era conhecido pela sua obesidade. Era um homem gordo. Crassus era o seu apelido. E ele tinha um irmão mais novo, o Eduardo. E esse Eduardo, então, depois de uma disputa violentíssima, ele conduziu uma revolta bem-sucedida contra o seu irmão, contra o Reinald, o Crassus, capturou o seu irmão. Eduardo capturou o seu irmão, mas não o matou. O colocou, então, num quarto no castelo. E neste quarto ele não colocou janelas e nem portas. Ele deixou a porta aberta, e a porta então era menor, ela era menor do que uma porta comum, de tal forma que o Crassus poderia sair se ele quisesse, desde que ele emagrecesse. Se ele emagrecesse, ele poderia sair facilmente daquele castelo. Mas Eduardo conhecia o seu irmão, sabia quem ele era, e ele não era um Crassus à toa. Ele gostava muito de comer. E cada dia, então, as refeições que chegavam ao quarto do Reinald eram as melhores possíveis, com todas as guloseimas que você possa imaginar, sobremesas de tirar o fôlego, e cada dia então, em vez do Crassus emagrecer, ele engordava cada dia mais, e não era possível para ele passar por aquela porta por causa da sua estatura, do seu peso, do seu tamanho. Simplesmente ele poderia abrir mão desses quitutes, dessas guloseimas, dessas comidas, emagrecer e sair. E quando alguém então interpelava Eduardo, dizendo, olha, isso é uma crueldade com o seu irmão, ele dizia, meu irmão não é prisioneiro. A hora que ele quiser sair, ele sai. E cada dia então, Reinald engordava mais. A tal ponto que 10 anos depois, quando finalmente seu irmão foi morto numa batalha e o libertaram de lá, mas a sua saúde já estava tão comprometida que ele morre poucos meses depois. Meus irmãos, isso é um alerta para nós, da maneira que nós podemos compactuar com este mundo. Certamente, Satanás, o inimigo das nossas almas, sabe muito bem o que colocar às nossas vistas. E se nós, de fato, não estivermos firmados na rocha que é Jesus, se de fato a nossa alma não se alimentar com o verdadeiro pão do céu,
não se saciar com a água da vida, que é Jesus, certamente compactuaremos em menor e maior grau com este mundo. E certamente assim comprometeremos o nosso cristianismo. E também, nesta noite, eu quero destacar aqui outra igreja, a igreja de Sardes. Se com a igreja de Tiatira nós aprendemos que sempre acaba mal espiritualizar o pecado, com a igreja de Sardes nós aprendemos que nós não podemos viver um cristianismo inócuo, inofensivo, sem sabor, sem vida, sem brilho. E nós aprendemos isso em Apocalipse capítulo 3, no versículo 1, quando João, então, inspirado pelo Espírito Santo, escreve à igreja de Sardes, dizendo: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Veja que Jesus, então, reconhece aquela igreja, ele conhece. E aquela igreja, então, como ele vai dizer no final do versículo 1, conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas estás morto. E essa cidade tem uma história interessante, Sardes, ela ficava em cima de uma colina ali, e ela tinha um acesso difícil, era difícil ser tomada. Essa cidade era uma cidade bem antiga, e os seus moradores, inclusive, achavam que era até impossível os inimigos a tomarem a cidade. Mas, na verdade, a cidade foi tomada 2 vezes. Em torno de uns 500 e poucos anos antes de Cristo, a cidade foi tomada. E uns 200 e poucos anos também antes de Cristo, ela foi novamente tomada. Vieram como ladrão e a conquistaram. E é a analogia que Jesus faz com a igreja. No versículo 5, ele diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Melhor dizendo, versículo 3, Versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, essa cidade, não muito diferente das demais, era conhecida também por 2 coisas: a sua indústria de lã e a sua libertinagem. Isso certamente tinha contaminado alguns cristãos, a tal ponto que poucos crentes na igreja de Sardes não estavam contaminados com a imoralidade daquela cidade. Veja que o versículo 4 diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Poucas pessoas naquela igreja não tinham de alguma forma compactuado com a cidade de Sardes, com a sua imoralidade reinante. E não só uma imoralidade sexual, mas havia naquela cidade também todo tipo de perversão, sejam elas fraudes e etc. Como isso é real na nossa sociedade atual? Como isso é real no contexto da igreja brasileira? E quem sabe no contexto da igreja de uma forma quase que geral, mundial, quando pessoas então, aos finais de semana, aos domingos, elas estão na igreja, mas durante a semana elas então vivem uma vida totalmente antagônica daquilo que elas dizem crer, daquilo que elas professam com a sua boca. Elas então vivem um cristianismo, como o texto diz aqui, de quem está vivo, elas professam isto, mas de fato o seu coração está amortecido. Meus irmãos, como isso é perigoso!
como há um juízo de Deus sobre essas coisas. E o texto nos mostra aqui, no capítulo 3 da igreja de Sardes, que vai do versículo 1 ao versículo 6, se você estiver acompanhando aí na sua Bíblia, que aquela igreja, você não vê nenhuma narração naquela igreja de que ela era perseguida, de que ela tinha problemas que atormentavam as outras, que eram heresias, perseguições, que nós vemos nas outras igrejas, né? Nós vemos em outros relatos aqui. Não há problema em Sardes. Sardes não é perseguida, Sardes não tem profetisa dando profetadas, como o pessoal fala por aí, não tem esse problema. Paz era, você poderia dizer que era a palavra que encaixava melhor em Sardes. Mas como alguns dizem, né, a isenção do problema aqui era devida à sua indiferença, ao seu torpor espiritual. Como alguns dizem, a sua paz era uma paz de cemitério. Ou seja, você não tem problema dentro de um cemitério, mas é porque não tem vida lá dentro. Sardes, então, se encaixavam ali, crentes vivendo um cristianismo inofensivo, um cristianismo sem sabor, um cristianismo sem brilho, que facilmente eram influenciados por uma sociedade que estava distante de Deus. Meus irmãos, como isto é contextualizado, como isto é real na nossa experiência, nos nossos dias, quando então, muitas vezes somos influenciados não pela voz do alto, das escrituras sagradas, do bom pastor que chama as suas ovelhas, mas nós somos influenciados por uma sociedade que está longe de Deus. E achamos com isso que tudo está muito bem. Veja que Jesus, então, se apresenta como possuidor dos 7 espíritos. E o que isso significa? Lá no capítulo 5, no versículo 6, há uma narração aqui, de novo, João, nessa visão, ele vai dizer, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Nós sabemos quem é esse cordeiro. Como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são espíritos, os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. E o que isso significa? Qual é o sentido, então, de que Jesus é o possuidor dos 7 espíritos? Meus irmãos, o significado disto é que o conhecedor profundo da verdadeira situação da igreja. Jesus conhece profundamente a sua situação, o seu cristianismo, o meu cristianismo, a igreja da qual ele é a cabeça. Cristo tem em mãos, nas suas mãos, como diz o texto sagrado aqui, tanto a igreja está em suas mãos, como o Espírito vivificador, da qual a igreja precisa, de que nós precisamos. Então, a maior indignidade que qualquer um de nós, que nos declaramos como cristãos, podemos cometer contra Deus, é deixá-lo em uma posição secundária. A maior afronta que podemos cometer contra Deus é que Ele seja em segundo plano em nossa vida. E eu não estou falando apenas de uma declaração. Você pode até declarar com a sua boca e dizer, não, Deus é tudo para mim. Talvez até lá no seu Facebook, no seu Instagram ou em qualquer rede social sua esteja lá, Deus é o meu tudo. Mas o conhecedor profundo da igreja, Jesus Cristo, sabe o que tem sido colocado em primeiro lugar em nosso coração. E se não for Ele, esta é a maior afronta que um servo de Deus pode cometer contra o seu Senhor. Meus irmãos, atente para o que Jesus fala lá em Lucas capítulo 17.
Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo. Abra lá em Lucas 17. Se você não está com a Bíblia, anota em algum lugar, escreve em algum lugar. Eu peço que alguém ali que está no controle aqui do Facebook, coloca lá Lucas 17, escreve lá, versículos 26 a 30. Esse é um texto que nós precisamos atentar. Jesus fala algumas coisas a respeito dos dias de Noé e dos dias de Ló, e que se aplicam totalmente, completamente a nós. Perceba o que Jesus vai dizer ali. Assim como foi nos dias de Noé. Vamos ver como foi nos dias de Noé. Será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Isso foi nos dias de Noé. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim foi nos dias de Noé. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. O que aconteceu nos dias de Ló? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Queridos irmãos, olhe para essa lista que Jesus dá. Olhe lá. E preste atenção aqui às coisas que as pessoas faziam naquele tempo. Tanto nos dias de Noé, quanto nos dias de Ló. Nós sabemos que naquele tempo havia muita violência, tanto é que diz que tal qual o mundo nunca tinha visto, né? Havia imoralidade grosseira, como sodomia, homossexualismo. Isso acontecia dentro das cidades de Sodoma e Gomorra, mas era uma prática que acontecia naquela época. Mas Jesus não fala nenhuma dessas coisas aqui. Ele não cita sodomia, ele não cita homossexualismo, ele não cita violência, nada disso. Ele não cita alcoolismo, ele não cita perversões, nada disso Jesus cita nessa lista. Agora veja o que estava acontecendo e as pessoas estavam fazendo imediatamente antes da condenação cair sobre elas. O que elas estavam fazendo? Aí o texto diz, elas estavam comendo, elas estavam bebendo, porém ele não menciona embriaguez, tá? Elas estavam se casando, elas estavam se noivando, elas estavam comprando, vendendo, plantando, construindo. E não há nenhum pecado registrado nesta lista. Não é pecado nenhuma dessas coisas que Jesus está dizendo aqui. Todas essas coisas, inclusive, são boas e legítimas. Na verdade, o que Jesus relaciona aqui é recomendado na palavra de Deus, para aqueles que desejam, inclusive, serem fiéis no cultivo da família e como servos e servas do Senhor. Então, por que Jesus se concentra apenas nas coisas boas e legítimas que as pessoas faziam antes ao julgamento? É porque ele está tentando nos dizer alguma coisa importante. Ele está tentando nos dizer algo vital. Ele está nos alertando. E qual é o alerta de Jesus? Que essas pessoas faziam as coisas ordinárias da vida, mas viviam em desatenção à sua palavra. Estavam totalmente, completamente absorvidos pelos seus próprios interesses. Em coisas legítimas, mas que roubaram, absorveram essas pessoas, tomaram o primeiro lugar em suas vidas. Meus irmãos, não pensa que um afastamento de Deus se dará por um pecado monstruoso e grosseiro que tomará o primeiro lugar da sua vida. Não, geralmente não é isso. São coisas legítimas, mas que fugiram do seu lugar e se apossaram do primeiro lugar nas suas vidas. Então,
esses próprios interesses. Na verdade, a pregação de Noé, e Noé prega aquele povo, se perdeu no meio de um grande atropelo de negócios. Há sempre algo mais importante, seja os meus interesses, sejam as minhas coisas, que acabam então roubando o meu vigor, a minha vida espiritual. E foi o pecado de Sardes. O pecado de Sardes, então, foi viver um cristianismo inócuo, sem sabor, sem brilho, sem graça, sem poder, sem vida. Meus irmãos, eu quero concluir, trazendo aqui a conclusão, porque as pessoas acabam não se interessando por um evangelho que de fato vale a pena ser vivido. Muitas pessoas. É porque estão tão envolvidas nos seus próprios planos, sejam eles planos para o casamento, como vou pôr meu filho na faculdade, como vou terminar a minha faculdade, qual é a carreira que eu vou seguir, o meu lar, o meu trabalho, a minha casa própria, que não tem tempo para priorizar Jesus e a sua obra. E isto é uma ofensa para Deus. E todas as coisas Deus coloca no seu devido lugar, mas nunca inverta esta ordem. E tem sido assim por séculos. Muitos estão convencidos que estão destinados para o céu. Mas semana após semana, mês após mês, negligenciam a casa de Deus, negligenciam a palavra de Deus, negligenciam a oração, a adoração, a comunhão. No entanto, acham que esse procedimento não é pecaminoso. Lembramos lá de Jeremias, quando ele escreve no capítulo 2, no versículo 31 em diante, alguns versículos aqui, ele vai dizer, porque, pois diz o meu povo, e aí ele vai dizer um pouquinho para frente, jamais tornaremos a ti. O meu povo, diz Jeremias, se esqueceu de mim por dias sem conta. E lá na frente, no versículo 35, ele vai dizer que o povo ainda dizia, ainda dizes, estou inocente. Então, meus irmãos, estas pessoas podem estar fazendo coisas boas e legítimas. Talvez você possa dizer, eu não estou fazendo nada de errado, nada de pecaminoso. Porém, Deus não é o primeiro para elas. Ele não é o centro de suas vidas. Porque se fosse, não o colocariam de lado, não viveriam como vivem. Não fariam o que faz. Achariam tempo para as orações, achariam tempo para as escrituras, achariam tempo para a adoração. E Jeremias então repreende o seu povo, lá no versículo 36 do capítulo 2, pelo mudar leviano dos caminhos. Mudar leviano dos caminhos. Meus irmãos, talvez estejamos nos ocupando até com obras legítimas, quem sabe até religiosas. Porém, se estivermos negligenciando a Deus, se não estivermos buscando, em primeiro lugar, se assentando aos seus pés, nada disso terá valor. E alguém pode dizer, mas eu tenho que ganhar a vida. Eu tenho que ganhar a vida. Deus vai compreender, Ele aceita. Mas Deus não aceita. E Deus não compreende. Por quê? Porque as Escrituras nos dizem, lá em Colossenses 1,18, que Jesus Cristo é a cabeça do corpo, da igreja. Não podemos esquecer isto. Ele é o princípio, Ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Em todas as coisas, Jesus tem que ter o primeiro lugar. É necessário que Jesus seja prioridade. Lembro do texto de João, capítulo 1, no versículo 37 e 38. Alguns discípulos passaram a tarde com Jesus. Passaram
à tarde com Jesus. Eles perguntaram para Jesus: Jesus, aonde o Senhor mora? E Jesus diz: venham e vejam. E eles foram e ficaram à tarde com Jesus. E às vezes nós queremos Jesus por um momento, por algumas horas, para alguma necessidade, algum problema, e depois queremos seguir sozinhos. Devemos lembrar de Lucas 24, para encerrar. No versículo 29, os discípulos no caminho de Emaús disseram a Jesus: fica conosco. Este foi o pedido deles para Jesus: fica conosco. E o texto diz que Jesus entrou para ficar com eles. Vamos orar? Feche seus olhos, se você puder. Senhor, a tua igreja precisa de ti, nós precisamos de ti. Em momentos que nós vivemos como este, que desafia a nossa fé, que nos coloca, Pai, que coloca as nossas prioridades à luz diante de nós. E se por algum motivo nós fomos convencidos pelo Senhor que muitas vezes tem coisas que estão competindo pelo primeiro lugar em nossas vidas, que deve ser dado a Ti, que nós possamos rejeitar isto e nós possamos clamar ao Senhor: fica conosco, seja Senhor da minha vida, que tudo em mim passe por Ti, para que o Senhor encha de graça o meu coração, para que o cristianismo que eu digo crer seja vivido com toda a ansiedade, com toda a força do meu ser, com toda a minha força e com toda a glória para o Senhor. Abençoa a tua igreja, teu povo. Oramos em nome de Jesus. E agora, queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as ternas e doces consolações do Santo Espírito repouse sobre nós, povo de Deus, que está nos ouvindo, está nos vendo, e o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Só lembrando os irmãos, então, acerca do nosso estudo bíblico, na quarta-feira, às 20 horas, teremos então essa transmissão. Também a igreja está disponibilizando um curso online, uma classe virtual de catecúmenos. Nós estamos marcando esta classe virtual para quinta-feira, às 20 horas. Nós temos já algumas pessoas inscritas, mas se você tiver interesse também, se inscreva pela secretaria da igreja, tanto pelo e-mail da igreja, quanto pelo telefone, WhatsApp da igreja. Pode se inscrever, você receberá então todas as orientações para participar desta classe virtual de catecúmenos. Começaremos então a partir da quinta-feira que vem. Que Deus nos abençoe, um abraço a todos e fiquem com Deus, compartilhem aí esse vídeo e se inscreva aí no canal do YouTube da igreja também, vai nos ajudar nessa proclamação aí das mensagens do Evangelho do Senhor. Fiquem com Deus.